Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, no Palácio Apostólico, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 16 de junho. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que estão conosco a partir deste momento e a você que está conosco através das redes sociais. Uma saudação em especial para os nossos amigos da Rádio Pax em Beira, Moçambique, EWTN nos Estados Unidos, Rádio e TV Evangelizar, Rádio Fé e Luz, Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana em Paraíba, Web Rádio Pés de Cristo em São José dos Campos, a você através da Rede Católica de Rádio, Milícia Imaculada, você através da Rede Canção Nova, TV Aparecida, Pai Eterno e também os nossos amigos que estão conosco na Rede Vida. Um abraço especial a vocês, os nossos amigos também que estão lá no Rio Grande do Sul, através da Rede Fraternidade e demais emissoras em todo o nosso imenso Brasil. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. Santo Padre se encontra no Pátio de São Damaso, entre os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo para a audiência geral desta quarta-feira. Uma manhã de céu azul, temperatura neste momento em torno dos 23 a 24 graus no Pátio San Damaso, temperatura que deve chegar a 29 a 30 graus na parte da tarde. Estamos ainda vivendo o período da primavera, mas com o gosto do verão. Santo Padre, visivelmente alegre pelo encontro com os fiéis, que já conversou com tanta gente, deu tantos e tantos autógrafos, abençoou terços, livros, fotografias. Um momento vivido intensamente pelo nosso Papa Francisco. E nós sabemos o quanto ele espera esse momento da quarta-feira para poder estar junto com os fiéis. O que não ocorreu durante o período de lockdown da pandemia, em que a audiência geral era feita da biblioteca do Palácio Apostólico. E ele mesmo disse, né, quanto triste era poder de não estar com vocês e estar só com uma telecâmera. Agora, o Santo Padre se detém, conversa, abençoa, brinca. Isso é uma coisa muito, mas muito salutar para ele. Santo Padre continua a sua série de catequese sobre a oração. Na semana passada ele disse que seria a penúltima, hoje então deveria ser a última, mas vamos aguardar para ver o que nos dirá Papa Francisco. A oração sacerdotal de Jesus será a temática da catequese de hoje. É a 38ª catequese dedicada à oração. Recordamos que o Santo Padre tem um olhar muito, mas muito especial para com a temática da oração, né? E essa temática da oração se faz presente, mais uma vez recordamos, através das suas catequeses. Na semana passada falava da oração, que é o respiro da vida, né? Tudo no ser humano é binário. Recordamos aquilo que dizia Francisco: nosso corpo é simétrico, temos 2 braços, 2 olhos, 2 mãos. Assim também o trabalho e a oração são complementares, dizia o nosso Papa Francisco, falando sobre a oração que é o respiro de tudo e que continua sendo o pano de fundo vital do trabalho, até nos momentos em que não é explícita, né? E o Papa sempre nos diz: rezem, rezem, rezem sem cessar. Deem graças, né, em todas as circunstâncias. Recordando os versículos da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Francisco nos recorda mais uma vez, né, o valor
e a importância, né, da oração do coração. Essa oração que nós muitas vezes interrompemos por outros afazeres, enfim, mas o Santo Padre nos diz sempre: rezem, rezem, né? Rezem sem interrupção, apesar da nossa vida fragmentada em tantos momentos diferentes. Concluiu o Santo Padre assim o seu giro, vamos dizer, por entre os fiéis. E o Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. Teremos agora a leitura do texto de Marcos, e nas várias línguas, iniciando pelo italiano. Marcos 14, 32, 36. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abbà, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Parola del Signore. Depois da língua italiana, teremos agora a leitura de Marcos em francês. Essas são as línguas tradicionais da quarta-feira. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Acclamons la parole de Dieu. Depois da língua francesa, agora a língua inglesa. Recordamos Marcos, capítulo 14, versículos 32, 36. And they went to a place which was called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, sit here while I pray. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible to you. Remove this chalice from me, yet not what I will, but what you will. The Gospel of the Lord. Teremos a leitura agora em alemão. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Wort des lebendigen Gottes. Teremos a leitura agora em espanhol e, na sequência, em português. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y alejándose un poco, se postró en tierra y oraba diciendo que, si fuera posible, no tuviera que pasar por aquella hora.
decía, Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palavra del Senhor. Agora, língua portuguesa, Monsenhor Ferreira. Leitura do Evangelho de São Marcos. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui, enquanto eu vou orar. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Palavra da salvação. Depois do português, teremos a leitura agora em árabe e, na sequência, polonês, a última língua. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. ووصلوا إلى ضيعة اسمها جتسمانية فقال لتلاميذه: اقعدوا هنا بينما أصلي. ثم أبعد قليلا ووقع على الأرض يصلي لتبتعد عنه الساعة إن أمكن الأمر. قال: أبا يا أبتي إنك على كل شيء قدير فاصرف عني هذه الكأس ولكن لا ما أنا أشاء بل ما أنت تشاء. كلام الرب. Agora, o polonês, a última língua tradicional das quartas-feiras na audiência geral. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Oto słowo Pańskie. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, a catequese que também já tradicionalmente é feita em italiano. Depois, nessas respectivas línguas, teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos presentes nesta audiência. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Abbiamo più volte richiamato in questa serie di Recordamos várias vezes nessa série de catequeses que a oração é uma das características mais marcantes da vida de Jesus. Jesus rezava, e rezava muito. No decurso de sua missão, Jesus imergiu-se na oração, pois o diálogo com o Pai era o núcleo incandescente de toda a sua existência. Os evangelhos testemunham que a oração de Jesus se tornou ainda mais intensa e densa na hora da sua paixão e morte. De fato, esses acontecimentos culminantes constituem o âmago da pregação cristã. As últimas horas vividas por Jesus em Jerusalém são o coração do Evangelho. Não só porque os evangelistas dedicam um espaço proporcionalmente maior para essa narração, mas também porque o acontecimento da sua morte e ressurreição, como um relâmpago, lança luz sobre todo o resto da vicissitude de Jesus. Não era um filântropo que cuidava do sofrimento e das doenças humanas. Era e é muito mais.
foi isso, mas muito mais. Nele não há apenas bondade, há algo mais. A salvação. E não uma salvação episódica, a que me salva de uma doença ou de um momento de desânimo, mas uma salvação total, messiânica, que dá esperança na vitória definitiva da vida sobre a morte. Portanto, nos dias da sua última Páscoa, encontramos Jesus totalmente imerso na oração. Ele reza de forma dramática no jardim do Getsemane, nós ouvimos, assaltado por uma angústia mortal. No entanto, naquele exato momento, Jesus dirige-se a Deus, chamando-lhe Abba, Pai. Essa palavra aramaica, o idioma de Jesus, exprime intimidade e confiança. Precisamente quando sente as trevas que se adensam à sua volta. E Jesus atravessa-as com aquela pequena palavra, Abba, Pai. Jesus reza também na cruz, envolto no silêncio obscuro de Deus. Contudo, nos seus lábios, mais uma vez, aflora a palavra Pai. É a oração mais audaz. Porque na cruz, Jesus é o intercessor absoluto. Reza pelos outros, por todos, até por aqueles que o condenam, sem que ninguém, exceto um pobre malfeitor, se declare a seu favor. Todos estavam contra ele ou indiferente. Somente o malfeitor não estava e reconhece o poder. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. No meio do drama, na dor atroz da alma e do corpo, Jesus reza com as palavras dos Salmos, com os pobres do mundo, especialmente os esquecidos por todos, e ele pronuncia as trágicas palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? E rezava. Na cruz realiza-se o dom do Pai, que oferece o amor. Isso aí, realiza-se a nossa salvação. E mais uma vez chama Deus meu. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Daquelas 3 horas de cruz. Jesus reza nas horas decisivas da salvação. E com a ressurreição, o Pai responderá então à sua oração. A oração de Jesus é intensa. A oração de Jesus é única. E torna-se o modelo da nossa oração. Jesus ha pregato per tutti. Jesus rezou por todos. Rezou também por mim, por cada um de nós. Cada um pode dizer, Jesus na cruz rezou por mim. Ele rezou. Jesus pode dizer a cada um de nós, eu rezei por você na última ceia. Também a mais dolorosa do seu sofrimento, não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E agora, Pai, nós estamos aqui ouvindo isso. Jesus reza por nós? Sim, Ele continua a rezar por nós, porque a Sua palavra nos ajude a ir avante, para que possamos tolerar o sol, por exemplo. Isso parece um aspecto mais bonito a recordar. Essa é a última catequese desse ciclo
de catequese dedicada à oração. Recordar a graça que não só imploramos, mas que, por assim dizer, fomos implorados. Já fomos acolhidos no diálogo de Jesus com o Pai e na comunhão do Espírito Santo. Jesus reza por mim. Cada um de nós deve colocar isso no coração e não esquecer, também nos momentos mais difíceis. Siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Siamo stati voluti in Cristo Gesù e anche nell'ora della passione. Fomos queridos pelo Senhor Jesus. Fomos queridos em Cristo Jesus e também na hora da paixão, morte e ressurreição, tudo nos foi oferecido. E assim com a oração e com a vida, só temos a dizer: coragem, esperança. E com essa coragem e esperança, sentir forte a oração de Jesus e ir avante. Que a nossa vida seja dar glória a Deus, na consciência de que Ele reza por mim ao Pai, que Jesus reza por mim. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essas palavras, mas também, como ele mesmo disse, o ciclo de catequeses dedicado ao tema da oração. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo no Pátio San Damaso, Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 16 de junho. Papa, já no início das suas palavras, dizia que várias vezes recordou nas suas catequeses que a oração é uma das características mais marcantes da vida de Jesus. E dizia que no decurso da sua missão, Jesus imergiu-se na oração, pois aquele diálogo com o Pai era o núcleo de toda a sua existência. Um diálogo que nunca foi interrompido. Os evangelhos testemunham que a oração de Jesus se tornou ainda mais intensa, mais densa na hora da sua paixão e morte. De fato, recordava Francisco, esses acontecimentos culminantes constituem o âmago da pregação cristã. As últimas horas vividas por Jesus em Jerusalém são, portanto, o coração do Evangelho. Não só porque os evangelistas dedicam um espaço muito maior a essa narração, mas também porque o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, como um relâmpago, lança luz sobre todo o resto da vicissitude de Jesus. Enfim, esclarece tudo aquilo que foi a vida de Jesus. Jesus, recordava a Francisco, não era um filântropo que cuidava do sofrimento e das doenças humanas. Era e é muito mais. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Salutare i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini venuti dall'Île de la Réunion. In una preghiera ardita e fervida noi possiamo riscoprire la bellezza e la gioia di essere amati da Dio Padre, salvati da Gesù sulla croce, diventando intercessori per quanti vivono nella precarietà, nella solitudine e nella malattia. A tutti la mia benedizione. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je suis heureux de Papa saluer les personnes de langue disse que era française, muito feliz de saudar os fiéis de língua francesa, em particular os peregrinos vindos de Île de la Réunion, e uma oração forte e fervorosa, nós podemos redescobrir a beleza e alegria
de sermos amados por Deus Pai, salvados por Jesus na cruz, tornando intercessores para aqueles que vivem na precariedade, na solidão e na doença. A todos, a minha bênção, diz Papa Francisco. Na sua saudação aos fiéis de língua francesa. Teremos agora a síntese em inglês e a saudação do Santo Padre também aos peregrinos e fiéis de língua inglesa. Francisco recordava que Jesus não era um filântropo que cuidava do sofrimento e das doenças humanas. Era, e é muito mais do que isso, porque nele não há apenas bondade, nele há salvação. E não uma salvação episódica, né? Ou esporádica também. Aqui me salva de uma doença, de um momento de desânimo, mas é uma salvação total. É uma salvação messiânica, que dá esperança na vitória definitiva da vida sobre a morte. Portanto, nos dias da sua última Páscoa, nós encontramos Jesus totalmente imerso na oração. Ele reza de forma dramática, recordava mais uma vez Francisco, no jardim do Getsemane, né? Em meio a uma angústia mortal. Você que conhece perfeitamente o texto de Marcos, você vê essa dramaticidade, né? De Jesus no jardim do Getsemane. Mas, no entanto, naquele exato momento, diante daquela angústia mortal, o que faz Jesus? Jesus dirige-se a Deus, chamando-lhe de Pai, Abba, palavra aramaica, recordava o Papa, o idioma de Jesus, que exprime intimidade e confiança. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Uniti al Signore Gesù, il nostro intercessore davanti al Padre, possiamo pregare con perseveranza per la conversione dei cuori e la salvezza del mondo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. In union with O the Lord Papa Jesus, saúda our cordialmente os intercessor peregrinos de before the língua inglesa. Father. May we pray Unidos ao Senhor perseveringly Jesus, disse for the Francisco, conversion of hearts, o nosso the salvation of our intercessor world. diante do Pai, Upon you and your podemos families, rezar I com invoke the joy and perseverança peace of our Lord pela Jesus Christ. conversão dos corações God e a bless. salvação do mundo. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Heiliger Vater, Próxima síntese teremos em alemão, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Na sua catequese, proferida em italiano momentos atrás, Francisco nos recordava o momento dramático de Jesus no jardim do Getsemane, que invade a sua alma, né? Uma angústia mortal. Mas, naquele momento, Jesus não se abandona a si mesmo, mas ao Pai, e dirige-se a Deus, chamando-o de Pai. A palavra aramaica, que era o idioma de Jesus, que exprime, recordamos, uma intimidade e uma confiança enorme. E precisamente quando sente as trevas que se adensam à sua volta, Jesus atravessa-as com aquela pequena palavra, Abba. Jesus reza também na cruz, envolto no silêncio, e mais uma vez aflora a palavra Pai. No meio do drama, na dor atroz da alma e do corpo, Jesus reza com as palavras dos Salmos. Jesus reza
por todos. Reza pelos outros, até por aqueles que o condenam, sem que ninguém, exceto um pobre malfeitor, se declare a seu favor. E diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Recordamos mais uma vez, no meio do drama, na dor atroz da alma e do corpo, Jesus reza com as palavras dos Salmos. Reza com os pobres do mundo, especialmente os esquecidos por todos, e pronuncia as trágicas palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. È un grande dono che ci fa partecipi della comunione divina. Pregando ci affidiamo a Gesù, il nostro sommo sacerdote che prega per noi e anche colui che prega in noi è il Dio che ci esaudisce. Il Signore vi benedica e vi custodisca sempre. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua alemã. A oração é um grande dom que nos faz partícipes da comunhão divina. Rezando, nos confiamos a Jesus, o nosso sumo sacerdote que reza por nós e também aquele que reza em nós, e o Deus que nos ouve. O Senhor os abençoe e os preserve sempre. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua alemã. E teremos agora a síntese que será feita em espanhol, a língua mãe do nosso Papa Francisco, e como já é costume, é o próprio Santo Padre que faz a síntese na sua língua mãe. Depois a sua saudação também aos fiéis de língua espanhola. Na sequência teremos a síntese também em português e a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis de língua portuguesa. A todos vocês que estão acompanhando através do rádio, da televisão e das redes sociais. Mas vamos ouvir agora o Santo Padre na sua língua mãe. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los Evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los Olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá, una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Teremos agora com o Monsenhor Ferreira a síntese em português. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Como já várias vezes nos demos conta, uma das características mais evidentes da vida de Jesus é a oração. Esta, porém, torna-se ainda mais frequente e intensa nas horas da sua paixão e morte. Reza de modo muito humano, desafogando na presença do Pai a angústia do seu coração. No Jardim das Oliveiras, apesar da angústia mortal que o faz suar sangue, dirige-se ao Pai com a palavra aramaica Abba, repleta da ternura e confiança de uma criança no seu papá. E Jesus continua nesta dimensão filial até ao fim, quando exclama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No mistério desta oração intensa, o olhar de Jesus não se fixa apenas nas pessoas ao seu redor ou do seu tempo, mas vê-nos também a nós, como se quisesse dizer a cada um: rezei por ti, na última ceia e no madeiro da cruz. Eis o dado mais belo que poderias guardar destas catequeses. Não só rezamos com Jesus, mas, de certo modo, fomos acolhidos no seu diálogo com o Pai, na comunhão com o Espírito Santo. Fomos amados em Cristo Jesus e, mesmo na hora da sua paixão, morte e ressurreição, tudo foi oferecido por nós. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, augurando a ciascuno di crescere sempre più nella vita nuova dei risorti che Cristo ci ha conquistato. Lasciamoci guidare da Lui, senza paura di cosa ci chieda e dove ci mandi. Il Signore vi benedica perché siate dovunque faro di luce nel Vangelo per tutti. La Madonna accompagni e protegga voi tutti e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, desejando a cada um que possa crescer sempre mais na vida nova de ressuscitados que Cristo nos conquistou. Deixemo-nos guiar por Ele, sem medo daquilo que nos peça ou do lugar aonde nos mande. O Senhor vos abençoe, para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a todos e aos vossos entes queridos. Assim tivemos a síntese em português e a saudação do Papa Francisco
aos fiéis de língua portuguesa, desejando a cada um de nós que possamos crescer sempre mais na vida nova de ressuscitados que Cristo nos conquistou. Deixemo-nos guiar por Ele, diz Francisco, sem medo daquilo que nos peça ou do lugar aonde nos mande. O Senhor vos abençoe para serdes em toda parte farol de luz do Evangelho para todos. Nossa Senhora, disse Francisco, vos acompanhe e proteja a todos e aos vossos entes queridos. A saudação, então, de Francisco aos fiéis de língua portuguesa. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira. A síntese agora em árabe. Na cruz, disse Francisco na sua catequese, na cruz realiza-se o dom do Pai, que oferece o amor sem reservas do seu Filho como preço da nossa salvação. Jesus, assumindo todo o pecado do mundo, desce ao abismo da separação de Deus. No entanto, dirige-se ainda a Ele, invocando: meu Deus. Jesus permanece imerso na sua filiação, inclusive naquele momento extremo, até o último suspiro, quando diz, recordando Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus reza nas horas decisivas da paixão e morte. E com a ressurreição, o Pai responderá à sua oração. Jesus também reza de um modo muito humano, libertando a angústia do seu coração. Ele reza sem nunca perder a confiança em Deus Pai. Reza sem nunca perder a confiança em Deus Pai. A fim de mergulharmos no mistério da oração de Jesus tão intensa durante esses dias da sua paixão, nós podemos também nos deter daquela que é a oração mais longa que encontramos nos evangelhos, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Si completano quando intercediamo per gli altri e ci prendiamo cura delle loro preoccupazioni e delle loro necessità. La preghiera non ci separa, non ci isola da nessuno, perché è amore per tutti. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. O Papa saúda os fiéis de língua árabe. As nossas orações se realizam e se completam quando intercedemos pelos outros, quando cuidamos dos outros, das suas preocupações, das suas necessidades. A oração não nos separa e não nos isola de ninguém, porque é amor por todos. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que teremos será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Falávamos da oração sacerdotal de Jesus, registrado no capítulo 17 do Evangelho de João. O contexto é sempre pascal. Estamos no final da última ceia, na qual Jesus institui a Eucaristia. E esta oração, nos explica o Catecismo, abraça toda a economia da criação e da salvação, bem como a sua morte e a sua ressurreição. No momento em que a hora se aproxima e Jesus empreende o último trecho do seu caminho, a sua oração torna-se mais fervorosa e também a sua intercessão em nosso favor. O Catecismo explica que tudo se resume naquela oração: Deus e o mundo,
o Verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor que se entrega e o pecado que o atraiçoa, os discípulos presentes e os que nele hão de crer pela palavra deles, a humilhação e a glória. As paredes do cenáculo alargaram-se para abraçar o mundo inteiro. O olhar de Jesus cai não só sobre os discípulos que estavam ali com ele e comiam com ele, mas também nos vê a todos, como se quisesse dizer a cada um: rezei por ti na última ceia e no madeiro da cruz. Até no mais doloroso dos nossos sofrimentos, recordava mais uma vez Francisco, até nos mais doloroso dos nossos sofrimentos nunca estamos sozinhos, porque Cristo está conosco. Ele reza por nós. Pedia Francisco de guardar isso em nosso coração. Ele reza, ele intercede por nós. O Papa dizia, parece-me um aspecto mais bonito de recordar ao concluir esse ciclo de catequeses dedicado ao tema da oração. A graça que não só imploramos, mas que, por assim dizer, fomos implorados, já somos acolhidos no diálogo de Jesus com o Pai. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. E são muitos, disse ele. Incoraggia a pregare incessantemente. La preghiera è una necessità vitale perché è il respiro dell'anima. Tutto nella vita è il frutto di essa. Com'è la preghiera, così è la vita, lo stato della nostra anima e le nostre opere. Il colloquio personale e intimo con Cristo vi aiuti ad essere sempre vicini a Dio, a trovare la risposta ad ogni vostra domanda e ai problemi che vi assillano. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Papa saúda cordialmente, então, os poloneses. São Paulo nos encoraja a rezar incessantemente. A oração é uma necessidade vital, porque é o respiro da alma. Tudo na vida é o fruto dela. Como é a oração, assim é a vida. O estado da nossa alma, das nossas ações. O colóquio pessoal e íntimo com Cristo os ajude a serem sempre mais próximos a Deus, a encontrar a resposta a cada pergunta e aos problemas que assilam vocês. Abençoo vocês de coração. Assim conclui Papa Francisco a sua saudação aos poloneses, uma saudação que também serve a todos nós. Né? Assim como é a nossa oração, assim também é a nossa vida. Né? O estado da nossa alma e das nossas ações. Então, o colóquio, a conversa íntima com Cristo nos ajuda a estarmos sempre mais próximos a Deus, a encontrar a resposta para as nossas questões de vida, para os nossos problemas. Agora, a última saudação, como já é tradicional, Santo Padre fará aos peregrinos de língua italiana e na conclusão da audiência geral, vamos rezar junto com o Santo Padre o Pai Nosso em latim. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os fiéis da Diocese de Forlì-Bertinoro, guiados pelo Bispo Guido Bi, que está celebrando 40 anos de sacerdócio. Saúdo também a Associação Colaboradores Familiares da ACLE e a Associação Nacional Ambulantes. No momento em que agradeço pela sua presença, encorajo todos vocês a perseverarem nos seus bons propósitos, fazendo votos
Para cada um de vocês, copiosos dons de alegria e de paz. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Faço votos de que o período de verão possa ser tempo de serenidade e uma boa ocasião para contemplar Deus na obra-prima da sua criação. A todos vocês, a minha bênção. E agora vamos rezar, então, o Pai Nosso, em latim com o Santo Padre, e receber a sua bênção apostólica. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta semana. Recordamos com as palavras do Santo Padre, que concluiu a sua série de catequeses dedicada à oração. O dado mais belo que podemos guardar dessas catequeses: não só rezamos com Jesus, mas de certo modo fomos acolhidos no seu diálogo com o Pai, na comunhão com o Espírito Santo. Fomos amados em Cristo Jesus e mesmo na hora da sua paixão, morte e ressurreição, tudo foi oferecido por nós. Chegamos à conclusão, então, da audiência dessa quarta-feira, agradecendo a presença de todos vocês através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Desejando ainda a todos vocês uma boa quarta-feira e uma boa semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.